Mas veja, tem uma outra coisa que eu fiquei muito curioso, né? Acho que é pertinente, né? Para toda a vida empreendedora, né? Eu sempre gosto de perguntar para a turma algo que marcou ou marca você até hoje, que você lembra de forma muito positiva, que faz sentido para essa turma que está empreendendo ou que já empreende, e talvez uma coisa que para você faça sentido dizer assim, poxa, André, isso me magoou, isso eu não estava preparado naquele momento, foi uma coisa chata, mas hoje eu entendo, vamos dizer assim, o ganho que eu tive na minha maturidade e que também me fez crescer, né? Eu acho que na nossa vida existem lá os percalços, aquilo que a gente entende como barreira, e a gente vai meio que tentando, na medida do possível, administrar da melhor maneira possível, ou tecnicamente ou de forma comportamental. E aí eu queria que você, se tiver, né, essa marca, né, de alguma maneira, que você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente, né, para a gente poder entender como foi que você reagiu a isso e o que é que isso trouxe para você de aprendizado. Bom, a referência positiva, Sim, eu não sei precisar quando foi, perfeito. mas depois de um certo tempo que eu já estava nessa área comercial, Sim, eu comecei a ser reconhecida bom, por fazer bem isso. sim, E hoje, graças a Deus, cada dia, às vezes a gente tá num dia um pouquinho mais para sim. baixo. Aí ontem eu tava meio assim, eu recebi uma mensagem de uma par minha, tá? Olha, tem outras mulheres também na mesma Oh, posição do que eu, tá? certo, tá. Não estou sozinha não, né? E ela chegou e falou assim, é porque às vezes como eu sou muito criativa, eu gosto de criar uns workshops Ah, legais, não sei o quê. Aí eu mandei pra ela, ela pegou e falou assim, Aninha, seu workshop eu passei aqui, ela é lá de Joinville, Débora, um beijo. certo. Ela falou assim, Aninha, eu passei seu workshop aqui e olha, já gerou 2 vendas só essa semana por causa das dicas que você deu de técnica para vender no final do ano. Boa. Então, os pequenos reconhecimentos me Exato. fazem ver que eu estou no caminho certo. Boa. E todo mundo que eu converso na minha área, Sim. às vezes tem um dia que tá meio para baixo, aí parece que é Deus conversando com a gente, Sim. sabe? Aham. Aí vem uma mensagem assim, Ah, nossa, toca o nosso coração. Então, desde o início, assim, vamos colocar um pouquinho de tempo depois, que no início, quando você começa com uma área nova, você começa a vender uma coisa nova, sim. primeiro que você fica meio inseguro, né? Isso. Porque não conhece Não talvez o conhece. produto e E, tal. e o outro também, puxa, eu vou incomodar fulano para apresentar para ele ali. É uma Exato. coisa. E depois que você vai botando para fora, né? Exato. E aí, quando eu comecei a ser reconhecida por isso, eu comecei a ser recomendada. Oh, Sim. conversa com a Ana, que a Ana faz isso legal. Perfeito. Isso, pra mim, é um combustível. E Sim. graças a Deus acontece até hoje. Se não Sim. acontecesse, a gente não teria propósito de continuar, né? Perfeito. E o ponto que eu acho que talvez foi um negativo que eu mudaria, Certo. se eu fosse olhar pra mim naquela época, né, com a cabeça que eu tenho hoje, Certo. seria na época que eu terminei, que eu saí da engenharia. Certo. Na época eu não tive muito controle emocional. Tá. Eu acabei chutando o balde mesmo. Falei, loucura, não quero mais isso. Pronto, acabou. Ah, E aí, a minha sorte, né? Porque Deus me abençoa muito. Mamãe do sim. céu cuida de mim, papai do céu cuida de mim. E aí eu consegui uma recolocação muito rápida. Tá. Mas eu chutei o balde. Talvez eu devesse. Hoje eu já consigo fazer isso muito melhor. Em vez de, eu guardava muito pra mim as minhas insatisfações. Eu não Tá. externava. E isso vai gerando Somatiza. uma bola de neve. Na hora que Perfeito. teve uma hora que eu simplesmente não aguentei mais. Tá. E aí eu virei, eu não quero mais engenharia, não quero mais trabalhar com isso. Foi muito. Lembra que eu fiz o processo do coaching, né? Pra sair da Sim. engenharia. Eu já estava trabalhando aquilo na minha cabeça. Certo. Não foi nada do nada. Certo. Só que eu poderia ter trabalhado um pouquinho melhor Demais. aquilo ali para me preparar melhor para empreender, Tá. né? Eu comecei a empreender sem ter reserva financeira, Boa. Olha que aí. é uma dica que eu diria Exato. para todo mundo, em Boa. tudo, gente. Tenham reserva financeira para mudança de planos. Se está Perfeito. pretendendo mudar, planeje com antecedência. Eu ouvi isso, Sim. eu li livros sobre isso e eu fiz o quê? Não fiz. Exatamente. E isso, infelizmente, é uma realidade para muita gente. Isso. A gente tem que se planejar melhor. Certo. Logo eu, que eu sou engenheira de planejamento e controle. Sim. Ó, por favor, hein? Mas foi uma lição que eu aprendi, Sim. né? Às vezes a gente tem que aprender na pele, Isso. mas a gente sabe que para tudo tem solução. Se a gente passa por uma coisa, internaliza o aprendizado, Sim. na hora que tender a fazer aquilo de novo, você bota a mão na consciência. Perfeito. Você fala, cara, olha, agora vamos raciocinar, vamos pensar racionalmente para que dê certo. E aí
a tendência é dar certo, né? Bom. Se você se planejou, estudou, sabe o que você tem que fazer, não tem como dar errado, não. Não tem como dar errado.